Fala galera, Biflow no ar, mais uma vez estamos junto contigo, né? Então vamos começando dando boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas que tu tá vendo o episódio, mas o que interessa é que tu tá com a gente, assistindo, né? A mais uma história que a gente tá trazendo pra ti hoje. Mas antes disso eu quero aproveitar e falar o seguinte, nos ajuda curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, que isso é fundamental para nos ajudar a expor o conteúdo que a gente planeja, que a gente traz aqui para ti e para toda a galera que quer assistir. Agradecer também os nossos patrocinadores, que isso é fundamental para que a gente consiga levar adiante esse projeto. Então agradecer a Água Mineral Itaara, o nosso muito obrigado. Agradecer a Usina das Massas, nosso muito obrigado por estar com a gente. Love Moments, presente sempre nos melhores eventos de Camaquã e região. A Dona Luna Pet Shop, né? Cara, tu tem pet, tu quer levar lá para tomar um banho, né? Para uma tosa, hotelaria e todo o material de pet, lá é o local certo. Uma nova marca que tá chegando aí e tá chegando para ficar, Tempo de Mar, pra ti que curte moda surf, tá? Olá, boa noite. Boa noite, fala. A gente vai ter que começar a fazer o podcast com as camisetas do Tempo de Mar, né, cara? Pois é, ia ser legal, né? Pô, é boa, cara. Essa daí vamos ter que passar pro André, né? Vamos falar com o André. Então, Tempo de Mar, em breve aqui né? Nós aqui vestidinho aqui, já pensou? Deu. Já tomaram conta. Coisa séria. Ao nosso amigo Léo, do Pódio Sports Bar, nosso muito obrigado por estar com a gente. E a Karine, a esposa, né? Do X do Raio, nosso muito obrigado por estar com a gente e apoiando o programa. Bueno, agradecer também o Fabrício Medeiros, Estúdio B, né? Que tá na técnica ali. E vamos ao que interessa então, né? O convidado de hoje, rapaz, é um cara brabo, rapaz, é um cara que não dá pra se meter com ele, porque senão, não tem pra ninguém, tá? Mas brincadeiras à parte, é um cara que se destaca muito, vem se destacando muito, há muitos anos, né? Na parte de artes marciais, aqui de Camaquã e região, um cara educadíssimo, né? E a criançada, e não só a criançada, mas todo mundo que se torna aluno, né? Gosta muito desse cara, porque é um cara que sabe lidar com as pessoas, uma educação tremenda, uma postura fantástica, né? E o resto vamos deixar para ele se apresentar e falar um pouco da vida, a gente saber um pouco mais desse cara aí, né? Então, nosso convidado de hoje, nada mais nada menos que o mestre Moisés Lima. Fala, Moisés. Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá, cara? Primeiro eu quero te agradecer a tua presença aqui no nosso programa, porque a galera sabe que a gente faz gravações e agora é nada mais, nada menos que 20 para as 11 da noite, né? Tu trabalhou o dia todo, tu saiu lá da Alvorada, né? Onde tu trabalha, para vir aqui, para estar com a gente, para contar um pouco da tua história. Então, cara, obrigado pelo convite. Não é para qualquer um. Eu que agradeço aqui por vocês me convidarem para poder falar um pouco das artes marciais, poder falar um pouco do nosso trabalho, né? Que as artes marciais, elas são extremamente fortes na cidade de Camaquã, mas sempre que dá pra gente divulgar um pouquinho mais, melhor. Que ela é muito forte, mas não é todo mundo que conhece, né? Somente aquelas pessoas que já estão envolvidas, e aí as pessoas às vezes acabam deixando de praticar, de conhecer uma modalidade que é maravilhosa, que depois que a gente conhece a arte marcial, começa a praticar, a gente não quer mais parar. Primeiro, a arte marcial, não, ao contrário de que o leigo imagina que, vou fazer arte marcial, vou chegar lá e vou dar porrada em todo mundo. Já não é por aí, já tá pensando tudo errado. Não, a nossa escola, né, a equipe Lions, a gente tem toda uma formação, né, a gente faz todo um trabalho de formação desde as crianças,
Depois nós temos alguns atletas também que ainda que competem, né, a nível amador ou profissional, mas tudo é baseado em formação, né? A gente sempre tenta pensar primeiro no ser humano, né? Formar ele como ser humano, ele fazer uma atividade física, ele se exercitar, melhorar algumas coisas que precisam ser melhoradas, para depois a gente pensar nessa parte de competição, né? A parte de luta, né? De lutar, brigar, isso ficou lá no passado, né? A arte marcial era muito vista lá na década de 70, início de 80 ali, mais com envolvimento de luta, né? Hoje não, hoje é um esporte, hoje é formação, é fundamento, é formar um cidadão. Esse é o objetivo hoje das artes marciais, né? Moisés, mas retrocedendo um pouquinho, eu acabei me antecipando, né? Me diz uma coisa. Qual a tua... Primeiro, tu é natural da onde? Qual a tua formação? Como é que a arte marcial chegou na tua vida? Chega o microfone um pouquinho mais perto aqui. Eu sou natural de Gravataí, mas desde os 8 anos eu moro em Camaquã. Então sou camaquense, né? Já estou há 38 anos aqui na cidade, né? E com 10 para 11 anos eu tive acesso a uns livros. Olha só a história como eu comecei nas artes marciais. Tinha uns colegas na escola que levaram os livros que tinha naquela época do Kung Fu. Aí eu fiquei vendo aquilo ali, eu achei interessante. Aí sim, tive interesse de começar a treinar. E naquela época tinha uma academia, né, do professor geral da Academia Punhos de Aço. Aí eu comecei a treinar Kung Fu. Esse foi minha primeira arte marcial, lá quando eu tinha 11 para 12 anos mais ou menos eu comecei a praticar. Tive ali mais ou menos uns 2 anos treinando. Mas eu sempre, não sei nem dizer de onde que surgiu, mas eu sempre tive interesse de treinar o Taekwondo. Sempre tive interesse de treinar. Aí, alguns anos depois, abriu a academia aqui na cidade, né, através do mestre Alex Machado e do professor Sandro Lamas. Abriu quase que ao mesmo tempo as duas academias. Aí eu comecei a treinar com o mestre Alex Machado. Aí fui treinando algum tempo com ele, depois passei para a academia do professor Sandro, aí tive com ele algum tempo. Aí ele formou alguns alunos, né, o professor Leandro e o professor Vladimir, que hoje é mestre, né, naquela época era professor. Aí eu comecei a treinar com eles, aí fui fazendo a minha carreira dentro das artes marciais. Eu me formei primeiro em Taekwondo, né, depois de mais ou menos uns 7 anos que eu estava envolvido com arte marcial. Aí me formei, aí depois comecei a treinar Muay Thai, fui treinando e também acabei alguns anos depois me formando. Então hoje eu estou há 35 anos envolvido com a arte marcial e leciono há 28 anos, né? Aí todo esse tempo envolvido, basicamente dando aula de Taekwondo e de Muay Thai. Eu tenho formação em outras artes marciais, mas só peguei a faixa preta e acabei não treinando mais, não me aperfeiçoando ali. E nesse tempo todo como praticante, né, eu sempre fui assim apaixonado pela arte marcial. Mas Camaquã foi, por ser uma cidade pequena, às vezes não dava a estrutura para eu me desenvolver, né? Então eu cheguei num nível, né, dentro do taekwondo, né, quando cheguei na seleção gaúcha, eu fui atleta há muito tempo, ganhei vários campeonatos a nível regional, fui campeão gaúcho várias vezes, depois fui campeão brasileiro, né. Eu precisei em alguns momentos sair da cidade para me aperfeiçoar. Aí na minha época de faculdade, que até nós fomos colegas há algum tempo, Sim. Aí a Ubra tinha um projeto naquela época que era o Brasil 500 anos, né, que tinha toda a parte de estudo da faculdade, que geralmente era sexta e sábado, mas tinha também um projeto esportivo e eu consegui também entrar e me deu mais um up, onde eu consegui participar de alguns eventos a nível universitário, né, que também consegui títulos. Fui campeão estadual, fui campeão nacional também de taekwondo a nível universitário, né? E depois da minha carreira como atleta, aí como professor, consegui também formar vários campeões, tá, no taekwondo e no Muay Thai. No taekwondo, ali na equipe Lions, nós temos campeões estaduais, campeões brasileiros, tem um campeão sul-americano, e no Muay Thai nós temos todos os títulos possíveis, né? A equipe Lions, ela tem até campeão mundial de Muay Thai, então é uma trajetória, né? E junto com a parte da arte marcial, a educação física veio para complementar isso, né? Então, minha carreira como treinador,
comecei só com a minha equipe, aí começou a ter muitos bons resultados aqui na nossa cidade. Aí eu fui preparador físico da seleção gaúcha de taekwondo, mais ou menos uns 4 anos, e fui técnico também em alguns eventos no taekwondo, né? E no Muay Thai eu fui também treinador da seleção gaúcha, e no Muay Thai eu fui preparador físico e treinador da seleção brasileira também de Muay Thai, né? Claro, se isso fosse em outro esporte como futebol, que todo mundo tem mais acesso, tem mais mídia, seria mais visto, né? Às vezes eu comento isso em alguns lugares aqui em Camaquã, o pessoal nem sabe dessa minha trajetória dentro do esporte, né? Nós não sabíamos aqui, né? No Mundial de 2010, eu fui como preparador físico, né, da seleção brasileira, e no Mundial de 2015, aí eu fui como treinador, que como eu tinha atletas para estar junto, né, eu tinha uma menina aqui, um atleta que foi campeão mundial, então eu passei o meu cargo de preparador físico para outro professor e eu fiquei só como treinador para conseguir dar um suporte maior para ela, né. E esse ano, se tudo der certo, né, no final de junho, temos mais 2 atletas camaquenses que vão estar participando do campeonato mundial lá na Tailândia, em Bangkok, né. Aí eu e outro colega aqui da cidade, nós vamos como treinadores, né. E como que tu te sente vendo um atleta ir para um mundial e sabendo assim, foi... deve ser muito legal, né, cara? É bom, mas como eu falei no início, né, tudo é um trabalho de formação, porque o atleta ele é formado a várias mãos, ele precisa de muito apoio e a parte técnica, a parte de treinamento nós conseguimos fazer, porque como no meu caso eu já fui atleta, os demais professores da minha equipe todos foram atletas, então a gente sabe o caminho para preparar ele para ele chegar no alto nível, então a gente tem um grupo muito forte. O que nos atrapalha por ser uma cidade pequena é a questão de patrocínios, né? É muito complicado da gente levar os atletas porque falta apoio, né? E não dá como eu vou dizer assim, para cobrar muito do município, porque é uma cidade pequena, são esportes que não têm visibilidade, então quando a prefeitura ou uma empresa nos patrocina, é mais pela questão de conhecer o nosso trabalho, né? De confiar no nosso trabalho, porque, vamos dizer, contrapartida dificilmente a gente vai dar para a empresa, né? Não tem tanta visibilidade, né? Se a gente tivesse a visibilidade que o futebol, um exemplo, tem, a gente estaria todos os anos a gente levaria 2, 3 atletas para campeonato desse nível, né? Principalmente no Muay Thai, né? Porque o Muay Thai ele é uma modalidade que tu só tem que ir ganhando. Vamos dizer assim, tu ganhou o Campeonato Gaúcho, tu te classifica para o Brasileiro, tu ganhou o Brasileiro, tu te classifica para o Mundial, né? O taekwondo aí já é um pouquinho diferente, porque por ser um esporte olímpico, aí entra a questão de custo, né? Que tu para conseguir te ranquear a nível mundial, para participar de um campeonato mundial, para participar de umas Olimpíadas, tu precisa ter todo um ranqueamento. E isso são 4 anos competindo a nível mundial, né? Tu precisa competir nas Américas, tu precisa ter no mínimo um evento na Europa, no mínimo um evento na Ásia, e assim, isso é custo. E o custo disso. Então, por isso que hoje a gente consegue fazer os atletas do Muay Thai ter uma trajetória maior que do taekwondo. Do taekwondo a gente consegue chegar até um campeonato brasileiro, que é mais barato de competir, mas além disso, hoje em dia fica inviável, né? Aí a gente precisa de mais, vamos dizer, mais fomento. A gente teria que em algum momento ter um projeto maior, aí a gente precisaria da prefeitura, precisaria de alguma situação assim para a gente conseguir bancar isso, né? Mas aí é um projeto pensando a longo prazo, porque o taekwondo, por ser esporte olímpico, ele também é mais concorrido, né? A concorrência é muito grande. Sim. Para te entrar na seleção brasileira é muito difícil. E o nosso estado, querendo ou não, hoje ele está um pouquinho mais para trás no nível de competição, né? Se pega Santa Catarina para cima ali, eles estão bem à frente, né? Por isso que, se for ver hoje a seleção brasileira, a maior parte dos atletas são Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E o taekwondo, nesses últimos anos, a gente está hoje uma das melhores equipes do mundo, né? O Brasil agora, no ano passado, conseguiu 2 campeões mundiais, né? Então, o Brasil hoje é top 5, né, no mundo, né?
O taekwondo, ele sempre foi um esporte desde a década de 70 que sempre trouxe muitos títulos, mas agora nos últimos anos, esse ciclo agora que vai culminar com a Olimpíada em Los Angeles em 2028, esse a gente vai chegar muito forte. A tendência é que a gente vai conseguir 2 ou 3 medalhas de ouro, né? Então, Amém. Olha aí. e o Brasil, em geral, se pegar os esportes olímpicos, eles estão muito fortes. Tá forte o trabalho a nível nacional, né? Tá tendo verbas, então isso que o esporte olímpico ele precisa de muito dinheiro, é caro. Sim. Pelo sistema de ranqueamento, principalmente, né? Não é como os esportes não olímpicos, como o Muay Thai, um exemplo, que tu só tem que ir ganhando os campeonatos, né? Os esportes olímpicos, no geral, tu precisa se manter extremamente bem ranqueado, né? Não é necessário só ser campeão brasileiro de taekwondo. Tu tem que ser o primeiro do ranking, né? Tu precisa participar dos grandes slam, que são eventos classificatórios, e depois sair e competir a nível mundial, né? Que também não tem como tu participar de uma Olimpíada ou de um campeonato mundial sem participar desse circuito internacional. Aí que está a questão financeira, né? Não, cara, e muito legal conversar porque a gente está aprendendo, né, muito toda essa questão que a gente não fazia ideia, né? Eu sou da área e não fazia, da área, no caso de educação física, eu não fazia ideia de toda esse regramento, sim, né? é que os esportes olímpicos eles tiveram todo um sistema, porque querendo ou não a Olimpíada ele é um evento que tem muito marketing, tá? Então tem muitos custos para manter aquele evento e eles querem os melhores atletas. E no caso do Brasil, a gente hoje já tem um investimento bom, mas a gente ainda não chegou no nível dos Estados Unidos, a gente não chegou no nível de alguns países da Europa. Um exemplo, o Canadá é muito forte, a gente tem, exemplo, a Austrália é muito forte, China está muito forte, Japão. Então eles têm um fomento para o esporte que, assim, eles estão 10, 15 anos na nossa frente. Alguns países ainda usam o sistema de desde a escola já ter esse fomento, né, para pegar os melhores atletas. Pega um exemplo, China e Estados Unidos, que são os países que geralmente conseguem mais medalhas, desde lá do infantil eles já estão fomentando competições extremamente bem organizadas, né, já para mandar os seus atletas competir a nível internacional, desde ali da categoria cadete, né, que é 12 a 14 anos. Né. Sim. E isso no Brasil a gente já não consegue fomentar desta forma. Pela questão de investimento, a gente consegue só a seleção, vamos dizer, principal ir para os eventos internacionais, né? Lá uma vez que outra a gente consegue mandar para um pan-americano, às vezes um sul-americano, mas fazer todo o trabalho que os americanos, um exemplo, fazem, que os chineses fazem, a gente está bem atrás. O que o Brasil, aí não só pegando só as lutas, mas no geral, que a gente consegue de medalhas nas Olimpíadas, se for ver pelo investimento que tem, é um milagre. É mesmo? A gente às vezes ali ter 5, 6 medalhas de ouro ali, enquanto que outros países têm 70 medalhas, a gente, como o Brasil é ruim, na verdade não. A gente é extremamente bom naquilo ali, né? Que pelo que é investido, a gente não... Pela lógica, a gente não teria aquele número de medalhas, né? Se pegar algumas Olimpíadas mais atrás mesmo, a gente ganhava uma medalha de ouro por Olimpíada, né? A gente conseguiu agora nos últimos anos ter um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, né? E tem alguns esportes que tem regras muito específicas, tipo o futebol. Um exemplo, os profissionais não dá para participar, tem uma limitação. Né? Tem alguns esportes que precisa passar por seletivas, às vezes, no continente, né? E não é todos os países que conseguem participar. No taekwondo, a gente só tem a limitação de 4 atletas vamos dizer, por país, né? Não tem Sim. como mandar 8, um exemplo, as Olimpíadas, né? Então, tudo isso faz uma diferença, né? E no nosso caso aqui no Brasil, se pegando Camaquã mesmo, a gente teria que pensar em massificar o esporte, né? Se pegar as academias de taekwondo aqui na cidade, deve ter em torno de umas 300 pessoas que praticam, né? A gente tem 3 academias na cidade, né? Entre a minha equipe e outras, né? Mas todas as escolas tinham que ter taekwondo. Vamos dizer assim, todos os alunos
da rede pública teria que ter aí mais projetos para a gente conseguir ir pegando os talentos e ir trabalhando, né? E aí competindo, mas sempre um trabalho de formação pensando daqui a 8 anos, vamos dizer assim, né? Falando em talento, quando tu recebe um aluno pra ti lá, tu consegue meio que identificar, bah, aquele ali é diferente. Sim, a gente identifica, né? Até pelos anos que eu estou envolvido com lutas, né? Já nos primeiros treinos a gente já sabe o que ele consegue fazer, né? Mas como o nosso trabalho hoje é muito científico, né? A gente tem todo um trabalho de formação, todo mundo aprende, tá? Todo mundo se desenvolve. Hoje mesmo, todos os alunos que treinar ali, os 5 anos, vamos dizer, que é o tempo que tu leva para aprender o currículo e chegar na faixa preta, né? Que tem mais um detalhe, esses eventos a nível, vamos dizer, a nível A, assim, a nível internacional, tu tem que ser faixa preta, né? Tu não tem Sim. como lutar como faixa colorida. Então, em 5 anos é o tempo básico para te pegar a faixa preta, tu aprender todas as técnicas básicas e a gente faz um trabalho para o aluno, se ele no futuro pensar em ser atleta, ele vai ter base para isso. Claro que aí entra a questão de talento, né? Sim. Isso faz a diferença, né? E hoje, eu dou aula em Camaquã desde o ano 2000. Eu dou aula aqui em Camaquã. E agora é a fase que nós temos mais talentos dentro da academia. Que maravilha. Por incrível que pareça, assim, a quantidade de meninas que a gente tem ali com biotipo perfeito para o taekwondo, muita mobilidade, flexível. A quantidade de meninos que a gente tem ali, já a turma de criança já tem alguns ali que já estão mostrando aptidão já para começar a competir, né? Mesmo que eu não foco tanto na competição infantil, né? Vamos dizer, o mirim, o infantil, eu não foco muito, só a partir do cadete ali, que são a partir de 12 anos aí que a gente faz um trabalho mais específico para o praticante ele pegar gosto de treinar, de repetir os movimentos, em alguns momentos brincar, em alguns momentos ele se divertir, ele tem que se Sim. movimentar ali para ele ir aprendendo, né? Não, a parte mais marcial, mais de treinar mais sério, geralmente a partir dos 12, 13 anos, para não ter uma especialização precoce, né? Deixar ele se divertir, aprender o movimento e depois vai, né? Tu falou em faixa preta, mas uma curiosidade que eu tenho. Quantas faixas são? Desde do pequenininho que chegou ali... Nós temos 10 graduações. O aluno, quando ele chega na academia, ele é faixa branca. Essa é a primeira graduação que ele tem, né, que ali ele aprende o básico, né, básico mesmo, e depois vai subindo, faixa cinza, amarela, aí vai dourada, verde, azul, e assim vai indo até chegar na vermelha, que é a última como aluno, e depois, geralmente eu deixo meus alunos 1 ano na faixa vermelha, para ele fazer o que se chama SINSA, que é o exame para faixa preta, né? Aí ele é avaliado pela uma banca aí de outros mestres, né? Geralmente são 4 ou 5 mestres que avaliam, né? Para ele receber a graduação de faixa preta. E aí dentro da faixa preta a gente tem mais 9 graus ali dentro, né? A gente tem da faixa preta e conforme a gente vai tendo tempo de carência, né? A gente vai passando por graduação também. Tá, e tem um tempo específico de cada faixa ou isso varia? Cada mestre ele tem autonomia nas faixas coloridas. Eu, na minha academia, a gente tem 2 graduações por ano. Então, cada graduação fica 6 meses. Tá? O aluno ele troca 2 vezes de faixa por ano para dar esse sistema que a equipe Lions usa de 5 anos pegar a faixa preta. Aí, a partir da faixa preta, aí a regra é a nível mundial. Né? A gente pode ficar no primeiro Dan. Pegou a faixa preta, tu é primeiro Dan. Aí tu pode ficar 1 ano mais ou menos, aí faz para segundo Dan. Aí fica mais em torno de 2 anos, aí faz para o terceiro Dan. Aí fica em torno de 3 a 4 anos, faz para quarto Dan. Quando tu pega o quarto Dan, que são 4 graus dentro da faixa preta, tu já é mestre de taekwondo. Eu mesmo eu sou quinto Dan, né? Depois do quarto Dan, geralmente tu fica 4 anos e meio a 5 e pega o quinto Dan e assim vai indo até o 9º Dan, que é basicamente o que a gente consegue chegar como ocidentais, né? Os orientais, os coreanos, eles podem chegar no 10º Dan. Nós, geralmente, quando a gente é 9º Dan, aí a gente recebe o 10º Dan
ou por alguma honraria ou póstumo, né? Depois que a gente falece, a nossa família ganha o certificado de Aí não tem graça. Aí não tem graça nenhuma. Toma banho. Eu quero custar muito para ganhar meu 10º Tá louco? Ô, cara, mas me diz uma coisa. No caso, é uma prova, falando a grosso modo, é uma prova que o aluno faz para troca de faixa? Faixa colorida não tem obrigação de ter a prova teórica. Tá? Então, dependendo a idade, dependendo da graduação, a gente faz algum teste, vamos dizer, teórico, né? Mas geralmente é um teste prático, ele demonstra as técnicas que são básicas, que ele aprendeu ali, que ele se aperfeiçoou. Aí cada graduação tem seu conteúdo. Como numa escola, primeiro ano tem um conteúdo, segundo ano tem um conteúdo, fazer essa formação. E pode acontecer do cara rodar. Nas primeiras graduações, não. Dentro da equipe Lions, nós usamos sempre uma progressão de grau, né? Se ele não conseguiu executar todas as técnicas de forma perfeita, em vez de ele fazer 2 por ano, ele vai fazer um só. Né? Mas, porque como nós trabalhamos muito com a questão de formação, muito com criança, é complicado uma criança ela ir ali naquele momento que está toda a família e às vezes... Que nós não colocamos o aluno se ele não estiver apto para passar. Mas às vezes tem o psicológico, às vezes a criança não está bem. Nós trabalhamos com crianças muito novas, né? Às vezes chegam ali, é muita gente assistindo, eles travam, né? Aí, então não é, vamos dizer assim, pedagógico tu rodar o aluno, né? Sim. Importante ele ir evoluindo. Na faixa preta, sim. Que aí é um exame que tu faz a parte teórica, né? Dependendo da tua idade. Que tem criança pode pegar a faixa preta, né? Então aí ele não faz a parte teórica, né? Mas adulto sim, aí tu tem que fazer uma prova toda direitinho, tu passou nela, tu vai para a parte prática. Mas eu também ali na minha academia, eu sempre autorizo o aluno a fazer o exame para faixa preta se ele está preparado, né? Até nem lembro a última vez que um aluno da minha equipe rodou num exame de graduação, né? Que geralmente é um exame estadual, é muitas pessoas de várias cidades, então às vezes os mestres que estão puxam as técnicas de forma diferente, às vezes a questão da entonação, porque todas as técnicas do taekwondo são puxadas no idioma coreano, né? Como o taekwondo veio da Coreia, é desta forma. Então o que facilita? Às vezes a gente está num seminário, está num curso, todo mundo se entende, porque os nomes das técnicas que são usadas aqui é usado na Coreia, é usado na China, em todos os países do mundo é igual, né? Então, universal, aí facilita bastante. E o Muay Thai basicamente é a mesma coisa em relação à graduação. Só o que muda no Muay Thai é que a nível de professor, aí sim, aí a prova teórica é mais pesada que a prova prática, vamos dizer assim. Né? Geralmente no Muay Thai tu vai, quando tu te gradoa, sinal que tu já lutou muito, tá muito tempo envolvido com a luta, né? Então lá, quando tu vai fazer a prova para professor, tu tem toda uma preparação, tem um seminário, tem uns pré-requisitos, né? É o que difere. Aí cada arte marcial para te chegar a nível de professor tem a sua metodologia, porque traz a questão cultural, né? Um exemplo, o Muay Thai é da Tailândia, aí traz muitas coisas da Tailândia. A capoeira é do Brasil, aí traz coisas do Brasil. Certo. A Coreia traz coisas da Coreia. Tu pega as artes marciais japonesas, eles têm toda uma questão cultural deles que tá junto com aquilo ali, né? Não sei se te expliquei, entendeu, velho? Não, eu expliquei, não, entendi direitinho. Cara, muito legal a gente saber mais, até porque o meu filho é teu aluno. Sim. E eu já tô fazendo várias perguntas que eu gostaria que eu iria te fazer no decorrer do, né? Quantos alunos tu tem hoje, cara? Alunos? É. Hoje nós trabalhamos em torno de 140 alunos. Esse é o nosso grupo, se pegar com os alunos do Taekwondo e do Muay Thai, mais ou menos em torno de 140, se pegar a média anual, né? É gente, né? Mas se nós tivéssemos mais espaço, teria mais alunos, né? Até foi bom, hoje nós temos mais algumas equipes na cidade, aí a gente consegue dividir melhor, né? No Muay Thai mesmo eu tenho mais filiais na cidade, tem mais alguns professores que dão aula, né? Então a gente consegue ir dividindo melhor, né? Tá, no Muay Thai, no caso, ali do Alvorada, ali onde é que tá? Nós temos a sede que é no Alvorada, agora há pouco tempo abriu a Garudá, que também é do nosso grupo, aí tem o Eliandro Popó, que também é do nosso grupo, e o Luciano Prates ali na Lion Centro, que
também ele tem o grupo dele, né? Que a gente consegue trabalhar bem. A gente tem os nossos projetos também, né? Na Escola Mahatma Gandhi a gente tem taekwondo. Me lembro. Quando eu trabalhei lá já tinha... Até o ano passado era o professor Yuri, nesse ano é a professora Clarice que tá como responsável das aulas lá. E na Fazenda Emanuel também nós temos projetos que... Aí com o professor Yuri lá nós temos também um projeto no CRAS de Arambaré, também com taekwondo. E em Cristal também nós temos uma filial onde tem taekwondo e Muay Thai também. Quando eu estava trabalhando no Mahatma Gandhi com música, os alunos não trocavam nada pela minha aula de música. Até chegar o taekwondo. Né? Cara, quando chegou o taekwondo, eu me lembro que era um alvoroço. E os alunos receberam muito rapidamente, eles já receberam toda a roupa do taekwondo. Sim. Né? Meu nome mesmo? Dobo. E... o dia de taekwondo, os alunos já... Não era pra ir com a roupa, já vinham de casa com a roupa já. A arte... E toda aquela empolgação. A arte marcial, geralmente, as crianças não... Vamos dizer, elas não treinam porque não foi ofertado para elas. No momento que ofertar lutas para elas, elas começam a fazer e gostam daquilo ali. É que, querendo ou não, o Brasil ele é o país do futebol. Então, todo mundo tem muito acesso ao futebol. Muito acesso ao futebol. Aí, o vôlei tem acesso também. Hoje tem projetos e tudo mais. E o pessoal vai fazer. Se tivesse projetos de lutas pela cidade, todos estariam cheios, né? Se a gente conseguisse em cada escola ter uma turma de taekwondo, ter um projeto de taekwondo, Camaquã já é uma potência a nível estadual, nós íamos para as cabeças, nós seríamos uma potência a nível nacional, né? Mas é aquilo que se a gente conseguisse fazer os alunos competir muito dentro da cidade e formar uma seleção, vamos dizer, de Camaquã, que pudesse ir para os campeonatos, a gente seria assim, um destaque a nível nacional, né? Porque Camaquã, claro, futebol faz um trabalho belíssimo, vôlei, todas as modalidades, todos os esportes, mas Camaquã ainda, o que traz mais títulos para a cidade ainda é as lutas. Se pegar todas as academias aqui, o pessoal do boxe, do jiu-jitsu, do karatê, assim, a gente traz muitos títulos para a cidade. Só que não tem marketing, não tem tanta visibilidade, né? Camaquã, se a gente fosse pegar assim, o que faz a gente, vamos dizer, levar o nome da cidade mais longe é as lutas, né? Agora começou também o pádel a participar de vários eventos a nível internacional, mas o taekwondo mesmo desde 94, 95, a gente está levando o nome da cidade para todo mundo, vamos dizer assim, né? Sim. O Muay Thai desde 2005 a gente está competindo em tudo que é lugar, né? Isso não digo só eu, só da minha equipe, tem as demais da cidade também, estão sempre competindo um lugar e outro, levando o nome. Mas é a questão de visibilidade. Em algum momento, ou quem sabe a prefeitura, quem sabe o poder público, ou nós vamos achar alguma forma de vamos dizer assim, de bancar e a gente conseguir ir mais longe, levar mais atletas, vamos dizer assim, né? E alguma forma de reverter isso em visibilidade, né? Que quando a gente conseguir fazer esse tipo, essa situação de todos os títulos que nós temos dar uma visibilidade, aí vai explodir mesmo, né? Que eu lembro que em 2015, quando a nossa atleta ali da Lions, a Lariane, foi campeã mundial, até a tocha olímpica ela carregou, né? E uma coisa assim que eu não sabia que tinha empresas de Camaquã que exportavam arroz para Tailândia. Certo. Lá eu via as marcas de Camaquã, né? Então, uma coisa assim que a gente, às vezes, falta um pouquinho da gente conseguir, às vezes, ter o caminho de conversar com as pessoas certas para ter esse aporte financeiro, que hoje, em relação a lutas, né, pela capacidade que a gente tem, por tantos anos que a gente está envolvido, treinando, né, que a gente está ali, vamos dizer, dando aula, preparando outras pessoas, hoje que falta para nós mesmo é só a questão financeira, né, para a gente conseguir ir mais longe, né. E se tu vai imaginar, se tu vai parar pra pensar, né? Claro, a gente não consegue também saber tudo e tá por dentro de tudo, é impossível, mas, por exemplo, esse exemplo que tu citou
de tu tá lá na Tailândia, ver uma marca de arroz de Camaquã, né? Aí o cara fica, bah, mas se eu soubesse disso, eu poderia ter falado com a empresa e teria oportunidade, tipo assim, ó, de passar, no caso, de dar minha contrapartida, porque, bah, eu ia fazer uma propaganda de uma marca Sim. que tem na Tailândia. E o que tu acreditaria que seria uma ferramenta importante para conseguir transpor essas barreiras que tu enxerga hoje? A gente tem que divulgar. Que eu vejo, claro, que aí a gente tem que puxar também a culpa para nós. O que acontece? A nível mundial, vamos dizer assim, as lutas elas estão se profissionalizando cada vez mais, né? E nós ainda não estamos nesse nível profissional. A gente teria que ter pessoas capazes que cuidassem só disso, desse tipo de captação. E isso que, vamos dizer, o próximo salto que, vamos dizer, dentro da minha equipe que a gente está pensando em fazer. Que como, citando lá em 2015, quando a gente foi para o Mundial de Muay Thai, as empresas que nos patrocinaram foi bem pela questão de conhecer nosso trabalho, como... Pode falar. Posso citar nomes. Pode. Um exemplo, a HT Nutri nos patrocinou, né? Um exemplo. O Juliano Puchalski nos patrocinou. A Segurança União nos patrocinou, né? Por quê? Porque eles já me conheciam, já tinha algum contato, né? Aquilo ali aí, já que o professor Moisés, o mestre Moisés tá falando aqui que tem um atleta e tudo mais, aí foi bem uma coisa informal, porque eu já conhecia eles, às vezes um filho do dono da empresa já tinha treinado, às vezes eu conhecia alguém lá de dentro, mas não pela questão do esporte em si, né? Que a própria HT Nutri, aquela vez, eles nos pediram, nós estamos ajudando, mas não precisa divulgar nada. A Segurança União falou basicamente a mesma coisa. Não, assim, nós estamos ajudando, mas não precisamos divulgar, nós estamos ajudando, a gente quer fomentar, quer dar esse apoio. Mas, na verdade, nós precisamos profissionalizar para ter essa contrapartida, né? De tá nos patrocinando e tendo uma visibilidade. Claro que não vai ter a visibilidade que, às vezes, um futebol tem, né? Mas a gente é uma questão social, a gente tem que organizar isso, a gente precisa profissionalizar. Esse é um ponto interessante, que daí a gente várias vezes assim, passou por essa situação, né? Muito mais as pessoas patrocinarem pela confiança. Pela confiança. Assim, eu vou te ajudar, mas não precisa. Mas essa questão do retorno que a gente também tem, tipo assim, não, é obrigação nossa, né? Como uma ferramenta de divulgação, de retorno para a empresa, né? Isso é muito interessante, né? E o que acontece? No nosso caso aqui, aí a gente tem um ótimo atleta que se destaca muito, aí a gente faz essa correria, leva ele para o campeonato, mas a gente vai chegar em algum momento que nós vamos ter que profissionalizar isso, porque na verdade todos os anos nós poderíamos levar pessoas. Sim. Que está sempre reformulando, né? Eu tive uma conversa algum tempo atrás com o nosso grupo a nível estadual, né? A Liga Gaúcha de Taekwondo, e nós estávamos tentando uma forma de organizar para manter sempre o taekwondo competindo, sempre competindo. Porque o que acontece? A gente chega numa determinada fase, às vezes o atleta ele tem... Às vezes é uma fase curta, porque não é todo mundo que chega no top, né? Aqui no estado, o que acontece? Às vezes um atleta ele chega lá no topo, ele é obrigado a ir para Santa Catarina ou para outro estado, porque Santa Catarina já é mais organizado. Eles têm um evento deles, tipo o nosso Jergues aqui, eles têm lá que tem taekwondo há muitos anos, que paga para ter aquilo ali. Então, às vezes, tem cidades que contratam atletas, até nosso aqui do Rio Grande do Sul, para lutar por eles. Então, a seleção de Santa Catarina hoje de taekwondo é muito mais forte que a nossa, porque sempre tem um fomento. Cada cidade já dá um aporte e o próprio estado já dá um aporte. Então, eles estão sempre competindo bem. Se pegar Paraná, a mesma coisa. Se pegar São Paulo, a mesma coisa. Rio de Janeiro também está forte dentro do taekwondo. E nós ainda estamos um pouco devagar. E isso é engraçado que quando eu era atleta, no Rio Grande do Sul nós éramos um dos mais fortes. Só que aconteceu muitas situações, muito a questão política. O gaúcho, ele querendo ou não, a gente tem essa dualidade, ou é Grêmio ou é Inter. Então a gente não trabalha muito junto, a gente bate muito de frente. E aí chegou num ponto que os outros estados foram e a gente ficou um pouquinho mais para trás.
Que eu lembro que quando eu era atleta, o Banrisul nos apoiava, aí depois a Fundergues nos apoiou algumas épocas, tinha vários projetos sempre tocando, e teve, que é onde o taekwondo foi o último boom, né, assim, que ficou forte mesmo aqui no estado, foi quando o Internacional teve um projeto chamado Interagir, que eles bancaram vários atletas, né, para competir a nível nacional, né? Mas depois daquilo ali, aí já não... Taekwondo ele fica ali, algumas cidades às vezes crescem, mas a nível estadual a gente continua um pouco abaixo, né? Às vezes surge um atleta em Camaquã que se destaca, aí quando surge um em Caxias, aí surge um lugar ou outro, mas a gente não tem aquele sempre no topo, né? E os nossos eventos aqui dentro do estado também, eles são muito regionalizados. A gente não consegue aqui no estado fazer o campeonato gaúcho de taekwondo e todas as cidades participarem, todos os atletas participarem. A gente faz um em Camaquã, vem aqui na nossa região, faz em Porto Alegre, vai daquela região, na Serra faz outro, então a gente não consegue ter uma seleção com os melhores atletas, vamos dizer assim. E aí entra a questão também de ter várias ligas, várias federações, aí entra mais questões políticas também, né? E hoje tem algum projeto a nível estadual ou União que fomente isso ou não tem nada, né? Não, hoje o projeto que nós temos de taekwondo é através da Confederação Brasileira de Taekwondo, que aí vem as leis de incentivo, né? O Ministério dos Esportes e o Comitê Olímpico Brasileiro largam uma verba, que o taekwondo agora, como ele está ganhando muita medalha, né? E ali tem um ranqueamento, né? Como o caso do... um exemplo, o judô, é um dos esportes mais fortes, ele tem uma verba X, o boxe, que está começando a ganhar medalhas, tem uma verba X, e que eu não lembro os valores, mas o taekwondo hoje anual é em torno de 7 milhões e alguma coisa que o governo passa para a seleção brasileira, né? Aí consegue dar é um valor bom, né? Vamos dizer assim, consegue dar um aporte legal. E tem outro caminho que os atletas de ponta eles fazem também, que é ser militar. Tem alguns projetos dentro da Marinha, dentro da Força Aérea e do Exército também, mas principalmente da Marinha, que o taekwondo se encaixa, né? E hoje quase todos os atletas, vamos dizer, da seleção brasileira, eles estão dentro também da Marinha, principalmente, né? Aí eles têm mais o soldo e mais algumas ajudas lá dentro, né, para conseguir bancar. Porque querendo ou não, todo esporte olímpico, repetindo, é caro. É muito caro. Porque tu tem essa questão de ranqueamento, tu tem que viajar muito. Não tem como só ganhar o campeonato brasileiro, agora sou campeão brasileiro, eu vou ir pro Mundial de Taekwondo. Não funciona dessa forma. Tu tem que entrar na seleção, tu tem que te manter bem ranqueado ali dentro, e a nível nacional tu tem que ser o primeiro do ranking para estar lá, e a nível internacional tu tem que ter um bom ranqueamento para te estar dentro da seleção, para pensar no Mundial, para pensar, um exemplo, na Olimpíada. Por isso que o foco vamos dizer, o foco maior da Lions assim, em competição a nível internacional, a gente puxou mais para o Muay Thai, que o caminho, por não ser um esporte olímpico, ser mais fácil, né? Ganhou o gaúcho, vai para o brasileiro, ganhou o brasileiro, vai para o Mundial. É simples assim. Os campeões brasileiros deste ano vão participar do Campeonato Mundial do ano passado. Os meus alunos que foram campeão brasileiro no ano passado, eles estão classificados para o Mundial desse ano, lá em Bangkok, né? Então é mais simples o caminho, né? E tem alguma previsão do Muay Thai se tornar olímpico ou... Ele, agora na última Olimpíada, ele foi como esporte de demonstração. Uhum. Então agora vamos ver como é que vai ser a questão política para ele se encaixar, né? Que na verdade é bem uma questão política, uma questão de regramento. O Muay Thai ele tem uma forma de avaliar a luta que teria que mudar para ser um esporte olímpico, né? Que o taekwondo, um exemplo, em todos os eventos a nível nacional e a nível internacional, as proteções são eletrônicas, né? Então, cada vez que o adversário dá o toque ali, entra a pontuação no sistema. Então, não tem como ter falhas, né? Vamos dizer, chutou quem chutou mais, ou socou mais, vai acabar ganhando, né? E o Muay Thai ele é muito subjetivo, ele é avaliado, né? Como o boxe, um exemplo, o boxe profissional tem os juízes ali que estão avaliando, vão dar para um lado que achou que foi melhor, né? Então, e isso é complicado para quem não é das lutas ver o que está acontecendo, né?
Tu pega um exemplo assim, o vôlei mesmo, né? O vôlei era um jogo que tinha vantagens, tinha um jeito de ser feito. O próprio Comitê Olímpico Internacional começou a fazer várias exigências para o esporte ficar melhor de se assistir, retiraram as vantagens, né? Tiraram a vantagem. Então, o esporte olímpico tem essa questão que ele é muito mexido nas regras, tá? Para ele ficar melhor, para ser melhor visto. Teve uma época que o judô mesmo, todos lutavam com kimono branco. Agora, por último, já estão um atleta de azul e outro de branco para quem está assistindo conseguir visualizar melhor, né? Então, Antes era era o branco e só a bandeira, né? bandeira, às vezes usavam uma faixa de outra cor, alguma coisa assim, né? Então, cada esporte ele tem que se adaptar para ser um esporte olímpico, que às vezes não compensa. Às vezes não compensa, né? E tu não tem medo do Muay Thai se tornar um esporte olímpico e... É que assim, a gente tem que se adaptar. O ser humano tem que se adaptar, se transformar num esporte olímpico. Aí a mesma situação que acontece com o taekwondo. A gente tem um nível técnico muito alto aqui na cidade, mas no momento que nós tivermos uma forma de bancar um atleta para ele chegar no nível olímpico, a gente sabe que é um projeto de 8 anos. Que todo esporte olímpico são 2 ciclos olímpicos. Eu não posso pegar meu aluno aqui de Camaquã que só lutou dentro do Brasil e de uma hora para outra querer colocar ele a lutar em todo mundo e tentar se ranquear. Ele não vai conseguir isso, né? Que tu precisa ter experiência, tu precisa, como no futebol, como no vôlei, no basquete, tu precisa passar de uma categoria de base, tu precisa até chegar no alto nível. E nas lutas é a mesma coisa, tem que passar degrau por degrau para chegar lá no alto nível, né? E isso demanda tempo e demanda dinheiro, demanda muita experiência. E aí é um trabalho longo, né? Que entra também num problema que nós temos no Brasil, que é a questão do tempo, que leva tempo para te chegar no alto nível, né? Isso, claro, não é o meu esporte, eu acompanho, mas não é meu esporte. Eu vi algumas pessoas em alguns momentos fazendo comentários que não eram bons em relação ao Vélez. Só que para nós que somos do esporte que o Vélez está fazendo, pô, um absurdo. Todos os jogos ali tinha que ser super lotado. Que na verdade, a primeira vez que eles estão competindo em alto nível, um time aqui da nossa cidade, o normal seria eles perder todos os jogos, ou ter muita dificuldade, né? Ver o trabalho de alto nível que eles têm, que eles estão batendo de frente com times aí que tem verba, às vezes, 4, 5, 10 vezes maior que a deles, né? Sim. E bagagem, né? Isso é uma coisa interessante que a gente, pelo menos eu associando com a música, lá no início tu comentou, o cara tendo desde a escola, desde o ensino infantil, sim, por exemplo, nos Estados Unidos. Estados Unidos, lá no currículo normal dele, tem música. Sim. Daí tu olha, os músicos que tem, o que os caras fazem, é monstruoso perto do que a gente faz. E hoje a gente não, mas vamos botar os músicos que a gente tem aí, o que eles produzem é num feeling e numa vontade, e num dom e numa dedicação absurda, né? E daí tu vai ver, coloca dificuldade, tu coloca hoje em dia em periferia falta de alimento, coisa, ensino de má qualidade e coisas que outros países dão lá desde o início, né? Isso em tudo, né? Música, luta, futebol, tudo que é tipo de esporte. Assim, é que né? tem um detalhe que é difícil. Para a gente ser um país do futebol, aí tem muita visibilidade de futebol. Então o que acontece? Mesmo que eu não sou envolvido com futebol, mas eu tô lá comprando a camiseta do meu time, eu vou no estádio, então a gente, querendo ou não, a maior parte da população brasileira, de uma forma ou outra, acaba injetando dinheiro no futebol. Então quando eles precisam de um patrocínio, são valores muito altos. A luta, se for ver, é um grupo mais reduzido. Tem a base de quem assiste luta é quem treina. Dificilmente tu vai ver pessoas de fora vendo assim algum tipo de evento se não tem alguém da família ou ele gosta muito de um determinado atleta, né, para ver aquilo ali, senão tu não vai fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho que uma coisa que também influencia para a própria criança é tu ver assim, pô, hoje tu vê Vini Júnior, tu Sim. vê os caras que saíram de lá e tu olha, meu Deus, eu posso ser aquilo, que é uma coisa que influencia no próprio esporte, tu vai ver assim, pô, um lutador de taekwondo, um cara, ele tá super rico, ele tá andando com o seu porte. Eu acho que isso também é uma Sim. coisa que
No alto nível das lutas também é muito bem remunerado, né? Mas é um processo mais complicado pela questão da visibilidade, é bem a questão. Então a gente, no momento que a gente vai ver a questão financeira, tem esse contratempo, né? Mas é que o esporte, ele no Brasil tem a dificuldade que quase tudo que é feito aqui precisa ter uma resposta rápida. Porque tudo que tu vai trabalhar a nível de assim, de tu fazer alguma coisa, tem que dar um resultado rápido para se transformar, às vezes, em voto. Tá? E tem muito o problema dos projetos que são o projeto, às vezes, do governo. E, na verdade, tinha que ser um projeto de Estado. Que, indiferente quem tivesse na prefeitura, ou quem tivesse no Estado, ou como presidente do país, ou que estivesse ali governando, tinha que ter aquela regra ali, o esporte tem que ter esse fomento, desde lá de baixo, e para a gente conseguir organizar algumas situações, que no momento que tu tá treinando, bacana, mas aí entra um detalhe assim, se a gente está em projetos tipo escola, às vezes alguns tipos de projeto social, além da questão do treinamento, tem que ver a questão de alimentação, tem que ver toda uma questão de formação, porque um atleta para se desenvolver, ele precisa ter um suporte técnico que a gente consegue passar, mas precisa de um suporte nutricional, suporte psicológico. Então é muito complicado tu fazer todo esse trabalho se não for um projeto de Estado, né? Então no meu caso mesmo, assim, ó, eu foquei mais em trabalhar na minha academia, às vezes com um grupo reduzido ali de 140 pessoas, vamos dizer. No taekwondo nós temos mais ou menos uns 20 que competem. Hoje no Muay Thai, se pegar todo o meu grupo, deve dar em torno de uns 20 também que competem, né? E a gente foca neles. Em alguns momentos, a gente até usa, às vezes, a própria, vamos dizer, o grosso da equipe para ir atrás de patrocínio, de uma ajuda, às vezes a gente faz uma rifa, faz um negócio para esses que estão lá na ponta competindo, para eles conseguirem um pouquinho mais longe, né? Como os 2 atletas mesmo da Lions que vão ir agora para o Mundial lá na Tailândia. O Yuri, que treina direto comigo, e o Felipe, que treina com o professor Eliandro, os guris estão na correria. É rifa, pedindo uma ajuda aqui, uma ajuda ali. Né? Ainda bem que as coisas estão bem desenhadas, que vai dar tudo certinho, mas é uma correria. Né? Sim. Mas a gente, em algum momento, a gente vai profissionalizar isso, que também não adianta nós, como professores, às vezes a gente colocar só culpa nos outros. Nós também vamos ter que, em algum momento, organizar isso. Para sempre ter fundos para fazer a coisa funcionar. Aí a questão da autorresponsabilidade. Sim. Né? Não adianta. A gente... aquela velha história, né, que tem... aquele ditado muito antigo, que eu concordo pra caramba, que a propaganda é a alma do negócio. Sim. Né? A propaganda... Cara, às vezes, se tu fizer uma boa propaganda, o produto pode ser meia boca. Mas se a propaganda for boa, é diferente, né? Claro que não é só a propaganda. Sim. Mas ajuda. Ajuda, não, com certeza. Ajuda. Mas o pessoal... Mas é aquela história, tu não pode também ser aquele jogador que chuta, que corre, que cruza, que cabeceia, tu não consegue, tu não dá conta de tudo. Sim, a gente não consegue. Não. Mas aí no nosso caso ali na Lions mesmo, eu foquei mais na questão de formação, deixar o aluno bom, né? Ele tem uma base, se em algum momento ele realmente pensar em ser atleta, né? Que aí ele vai... Tem fases e fases ali, ele vai competindo, às vezes gosta, legal, vai subindo para ele ficar preparado se ele precisar ir para outra cidade e para outro lugar. Eu tive atletas que chegou num determinado momento que olha, não dá mais, não tem como te ajudar, vamos para outra cidade. Foram para Porto Alegre, foram para Caxias, que tem projetos, aí foram para outro estado. Teve alguns atletas que foram lutar por Santa Catarina, né? Seguiram a carreira deles para conseguir ir mais longe. Não tinha mais o que fazer aqui, mas a gente deu uma base para ele treinar, né? E isso a Lions consegue. Nossos atletas, em todos os eventos, claro, todo mundo está preparado para ganhar, mas a gente consegue, até nível internacional, lutar de frente com quem tiver que lutar, né? Isso a gente consegue treinar, a gente consegue se preparar para chegar bem lá, né? E sempre, assim, tem que agradecer muito esses espaços, como que vocês estão dando para a gente poder falar um pouco de arte marcial, que isso já chega um pouquinho mais em outras pessoas, né?
E a gente tem muita ajuda, né? Sempre tem o pessoal da nutrição, da preparação física, psicólogo, sempre tem gente que na hora sempre acaba ajudando, né? Isso. Não, cara, e tu pode ter certeza, o que depender da gente de poder colaborar de alguma forma, cara, tu tem meu contato, prende o grito que a gente... Vamos combinar pra trazer os guris aí, cara. Vamos sim. Os caras que vão competir, depois da competição vão trazer de novo. Porque realmente eu acho uma coisa interessante, e a gente também, como parte divulgador de arte, de cultura, a gente abriu espaço para isso daí, né? Então, cara, liga, cara, vamos fazer, porque é muito importante mesmo. Eu agradeço. Movimenta a cena mesmo. Agradeço muito. Quanto mais divulgar o nosso trabalho, melhor. E até uma coisa, cara, que eu sempre falo no início dos programas, eu não falei nesse, foi o seguinte, cara. O nosso objetivo aqui é o quê? É trazer pessoas que fazem a diferença em Camaquã e região dentro do seu segmento. Eu te falei isso na academia. E tu faz diferença no teu segmento, tu faz toda a diferença, né? E em Camaquã, né? E na região aqui, cara, quando a gente fala em... Eu digo assim, o leigo, né? Nós que somos leigos. Quando fala questão de arte marcial, quando fala um Muay Thai, quando fala em Taekwondo, cara, a primeira pessoa que vem na cabeça, a nossa referência é tu. Entendeu? Muito feliz, assim, tu, cara. O que a gente tenta, pela questão de trabalho. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Estou muitos anos envolvido, né? A gente consegue formar muita gente, às vezes dá uma profissão. A gente consegue, às vezes, fazer algumas pessoas realizar os sonhos delas. Que às vezes precisa só de uma ajuda. Sim. E Camaquã, o que eu vejo aí, não só falando de arte marcial, né? Nós temos muitos talentos. Né? Nós temos muito, muito talento. Tu vê na música, tu vê no pádel, tu vê no atletismo, tu vê no vôlei, em todas as modalidades ali tu vê que tem pessoas boas. Às vezes pela nossa cidade ser pequena, a nossa região não é uma região rica, aí às vezes nos tranca nessa questão financeira, às vezes de não conseguir crescer um pouquinho mais, né? Mas isso eu acredito que no futuro também vai ser resolvido. Claro, não falando diretamente da questão política, né? Cada um tem a sua ideia política, mas eu vejo que Camaquã vem numa sequência de pessoas que estão no governo ali, com o prefeito, principalmente, quem está os secretários, sempre tentando ajudar. E cada ano eu noto que estão ajudando um pouquinho mais. Que há muitos anos atrás era quase impossível conseguir alguma coisa. Aí começou a melhorar. E eu tô vendo assim que até a própria Câmara ali dos vereadores, já tô vendo vários que já estão trabalhando muito pelo fomento do esporte. Claro que estão mais no futebol porque tem mais visibilidade, mas já tem pessoas ali dentro que já estão começando a ver que tem luta, tem pádel, tem outras modalidades. Uma coisa vai levando a outra. Vai levando a outra, né? Uma coisa vai levando a outra. Isso aí... Então, só tenho mesmo que agradecer vocês, agradecer o meu pessoal, assim, meus alunos, os pais dos alunos, os nossos apoiadores, né, meus professores, instrutores da Lions, né? Que na verdade tudo que a gente ganha é por ajuda de todo mundo, né? Sim. Às vezes uma pequena divulgação que a gente faz ali num lugar, às vezes a gente vai numa escola, dar uma palestra, a gente faz uma oficina num lugar, uma coisa ou outra, isso tudo vai fomentando mais, as pessoas vão vendo a importância que a arte marcial faz na vida das pessoas, né? A gente consegue, através do esporte, mudar muitas pessoas. A gente consegue mudar a vida de muita gente. Sem né? dúvida. Cara, a gente queria conversar mais, a gente queria saber mais, mas o Fabrício já fez o sinal ali. Quando o Fabrício faz o sinal é porque, rapaz, né, a gente tem uma política rigorosa que a gente quase nunca segue. Né, de tempo de programa a gente sempre acaba estourando um pouquinho. Mas quando o assunto é bom, né, é isso que acontece e é natural, né? Quando o papo flui, a gente vai embora. Mas enfim, cara, a gente quer te agradecer pela tua presença mais uma vez, né? Dizer que as portas do Biflow tá sempre aberta para ti, para tua equipe, quando quiser divulgar, quando, né, quiser trazer notícias aí, vamos combinar e vamos vir, tá? Como eu falei, tu tem meu contato. E dizer que é um privilégio, cara, ter uma pessoa tão preparada como tu é dentro da nossa cidade e trabalhando e lutando pelo esporte, lutando, né, pela arte marcial. E
Se Deus quiser, as coisas vão melhorar, vão avançar. E o que depender da gente, a gente ajuda na questão de divulgação também. Tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço. Foi um prazer estar aqui com vocês. E antes de encerrar, então, a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores, né, cara? Porque a gente sabe como é importante ter apoiador, né? Para as coisas seguirem andando. Porque às vezes não adianta, a boa vontade a gente tem, mas a gente não consegue dar conta de tudo. Sim. Então, cara, quero agradecer aí aos nossos apoiadores, né, nossos patrocinadores, que é a Água Mineral Itaara, nosso muito obrigado, né? Usina das Massas, nosso muito obrigado. Love Moments, valeu de coração, obrigado por estar com a gente. Também Dona Luna Pet Shop, Tempo de Mar, moda, né, surf, uma marca nova que tá chegando aí no mercado e vale a pena conferir. Pesquisa no Insta, Tempo de Mar. Pod Sports Bar e também, por último e não menos importante, X do Raio, tá? Galera, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no nosso canal, que é extremamente importante. E segunda-feira que vem tem mais, beleza? Moisés, obrigado. Valeu, gente, até a próxima, tá? Valeu, Bi. E vocês tiveram hoje, então, o mestre Moisés Lima no Bi Flow Podcast. Valeu, gente!